Estamos começando mais um Talk Show Consciência, direto do campus Três Poços do Unifoa. Esse é o projeto de extensão do curso de Medicina em parceria com a Coordenadoria de Projetos Especiais, Divisão de Comunicação e Marketing do Unifoa, a partir do portal Consciência. O tema de hoje é influenza. Para falar sobre o assunto, eu recebo o médico Gilmar Alves Zonzin. Ele é especialista em pneumologia pela Sociedade Brasileira de Pneumologia. Atualmente é professor assistente do curso de Medicina do Centro Universitário de Volta Redonda Unifoa, atuando principalmente nas áreas de pneumologia, farmacologia e fisiologia humana, e também em preceptoria de atividades práticas ambulatoriais. Eu recebo também os alunos, membros da Liga Acadêmica de Pneumologia do curso de Medicina do Unifoa, Bruna Graziel e Eduardo Vilar. Obrigado pela presença de todos. Professor, gostaria de fazer a primeira pergunta justamente sobre a diferença entre a influenza e um resfriado comum. Qual é a diferença? Bom, antes de tudo, obrigado pela oportunidade. Sim. E esperamos que a gente consiga ajudar em alguns esclarecimentos. Ambas as doenças, o resfriado comum e a gripe influenza, são viroses respiratórias. Então elas guardam semelhanças, porque são doenças causadas por vírus, transmitidas de uma pessoa para outra e que causam sintomas respiratórios. Só que o resfriado comum, ele é muito mais brando em termos clínicos, ele é muito mais leve em termos de sintomas. Então, é aquela coisa que a pessoa pega, que fica com a garganta irritada, uma tosse seca, um nariz escorrendo, ou não tem febre, ou tem uma febre baixa. É uma coisa muito frequente, muito comum. Sim. E sem maiores complicações, sem maiores impactos. Já o influenza, ele é um vírus respiratório que causa a gripe clássica, a gripe mesmo. E aí a coisa é diferente. A gente tem uma doença com muito mais sintomas, com muito mais risco de complicações, uma doença que você tem febre alta, dor no corpo, muita queda do estado geral, a tosse muito intensa, enfim, o comprometimento do corpo da pessoa que adoece é muito maior, o sofrimento é muito maior quando você contrai o vírus influenza do que os outros vírus do resfriado comum. Entendi. Nesse mês começa a campanha nacional de vacinação contra a influenza, a campanha do Ministério da Saúde, para diminuir o impacto dessa doença. Por que essa preocupação, professor, em relação a isso? Exatamente como a gente estava falando, a influenza, além desse impacto todo, ela tem muito mais potencial de complicação e muito mais potencial de aumentar a mortalidade. Sim. Então, o próprio vírus em si pode assumir proporções e quadros de extrema gravidade, como ele é um facilitador, por exemplo, para desenvolvimento de pneumonias, e isso aumenta a mortalidade, especialmente em crianças, em pessoas idosas, em pessoas com doenças crônicas. Então, você vê claramente que quando você tem uma cobertura vacinal boa, você reduz o número de internações hospitalares, você reduz o número de mortes, não só pelo próprio processo da virose, mas pela redução das complicações, tanto respiratórias quanto cardiovasculares. Então, esse impacto desse tipo de vírus na saúde das pessoas é que gerou no mundo inteiro essa busca de se identificar vacinas eficazes e essa campanha de vacinação procurando proteger as pessoas, especialmente esses grupos de maior risco. Sim, e o que tem dentro dessa vacina, né? Porque as pessoas têm muita dúvida, né? Posso tomar a vacina ou não posso? Como que a pessoa pode saber quem é o grupo que realmente pode tomar essa vacina? Essa é uma vacina extremamente segura. Ela é feita com fragmentos de vírus mortos, então ela é diferente de vacinas como a da febre amarela, que é vírus vivo atenuado. Então é uma vacina muito segura, com uma baixíssima incidência de efeitos colaterais. O efeito colateral dessa vacina é uma reação vacinal rara, que é aquela coisa de dor no corpo, febre, uma coisa leve no outro dia e nada demais. Ela não tem efeitos colaterais importantes de forma alguma, então são só fragmentos virais ali, e ela é preparada para combater, em termos de proteção, os principais vírus influenza, incluindo tanto o H1N1, que causou muito problema no passado, quanto o H3N2, que é uma cepa que vem aí se mostrando bastante prevalente nesse ano. Teve muito caso de H3N2 nos Estados Unidos, no hemisfério norte como um todo, e parece que também no Brasil a gente está tendo uma percepção de um aumento dessa cepa, e ela é parte da vacina. A vacina protege tanto contra o H1N1 quanto o H3N2 e quanto também uma cepa de influenza B. Sim. É uma vacina extremamente protetora. E em relação a alguma contraindicação para a vacina? Uma pontualmente, né? Como a preparação da vacina depende de cultura em ovo,
A gente sabe que as pessoas que têm alergia mesmo a ovo, elas podem ter uma reação alérgica importante à vacina, então há uma recomendação que as pessoas alérgicas a ovo não recebam a vacina. Eu acho que vale a pena salientar, como ela é feita com fragmentos de vírus morto, ela é muito mais assim segura, então mesmo aquelas pessoas que têm alterações imunológicas, aquelas coisas que as pessoas sugeriram que tiveram que ter mais cuidado com a vacina de febre amarela, com a questão da gripe, isso não existe, porque não é vírus vivo, é vírus, fragmentos virais, vírus mortos. Então ela é uma vacina muito segura. E eu acho que vale a pena comentar também o seguinte, algumas pessoas falam, eu me vacinei e fiquei gripado. Existem duas coisas sobre isso. Primeiro, como a gente falou, existem os vírus respiratórios de outra natureza. Então, às vezes, a pessoa se vacina contra a influenza e ela apresenta um resfriado comum, aquele outro resfriado causado pelos vírus comuns, e ela acha, tá vendo, não adiantou me vacinar. Não, é porque você contraiu uma outra virose respiratória para a qual, inclusive, não existe vacina. E uma outra questão também é a seguinte, a pessoa que é vacinada, ela pode desenvolver influenza sim, mas com certeza ela vai ter uma forma mais branda, uma forma menos grave, com menos complicações e com menos risco de morte. Então, assim, por exemplo, se a pessoa se vacinou, mas eu tive, comprovou, foi influenza. Se você não tivesse se vacinado, o seu quadro com certeza seria muito mais grave. Sim. Então, essa ideia equivocada de que a vacina não funcionou, não funciona, é uma ideia muito errada. Ela não deve ser, e as pessoas têm falado muitas coisas equivocadas sobre vacinas, ela não deve ser levada como uma verdade de forma alguma. Sim, sim. As pessoas têm procurado muito fonte de informação na internet, em grupos e redes sociais. Isso atrapalha muito, né, o trabalho do médico, o trabalho de orientação sobre essas doenças, né? Como que a pessoa pode realmente ter a informação de qualidade, uma informação correta sobre isso? O problema é essa coisa que as pessoas pegam uma mensagem no WhatsApp, vinda sabe lá de onde, sabe lá do que, e já pega aquilo como se fosse uma verdade. Então, assim, se ela procurasse fontes sérias, como fontes do Ministério da Saúde, de sociedades médicas, fontes realmente com credibilidade, ela ia receber uma outra informação. Mas existe uma coisa que eu considero um tanto quanto estranha, é que as pessoas parecem às vezes mais propensas a acreditar nesses boatos, a acreditar em algumas coisas assim, que elas acham que tem alguém escondendo alguma coisa, do que acreditar na verdade. Sim. Então, ao invés de procurar uma verdade embasada, científica, ficam dando ouvidos a esses boatos, achando que o boato é uma verdade que estão escondendo dele. E aí a pessoa acaba tomando atitudes absolutamente equivocadas, prejudicando elas mesmas, prejudicando as famílias. Você vê mães atualmente deixando de vacinar os filhos, não só sobre em relação à influenza, mas sobre outras doenças, o que é uma coisa absolutamente absurda. É um retrocesso, é um retorno a uma época medieval e sendo estimulado por informações distorcidas que vão sendo divulgadas nessas mídias e com as pessoas acreditando naquilo ali como se fosse uma verdade, que é totalmente distorcido. É uma coisa muito preocupante que a gente tem visto hoje em dia isso. Sim, é verdade. Se a pessoa não faz parte desse grupo de risco, ela pode procurar na rede particular uma vacina em relação a isso, pagar para ser vacinado? Exatamente. Quando a gente tem a campanha, e a campanha seleciona os grupos de risco, isso está ligado à ideia de que são pessoas mais vulneráveis e cuja doença, a influenza, tem mais potencial de assumir condição de gravidade, de complicações e de risco de morte. Isso não quer dizer que pessoas que não fazem parte desses grupos não se beneficiariam da vacina. Inclusive porque, obviamente, a gente vê casos acontecendo fora desses grupos de risco. Mas como a regra governamental ela não prevê a cobertura para esse tipo de perfil, a pessoa que perceber nisso um benefício e uma percepção de que esse tipo de proteção seria bem-vindo, as vacinas são disponíveis nas clínicas particulares e os preços médios praticados não são exorbitantes, e é uma questão de opção no caso, porque não está protocolado pelo governo, e é uma opção que tem uma bastante razoável em termos de cuidado com a própria saúde, né? Algo que é totalmente pertinente. Mais alguma outra questão, professor, que você quer acrescentar? A gente vai... Eu acho que realmente assim, é reforçar a necessidade das pessoas entenderem a questão da vacinação como sendo um pilar importante da saúde pública a nível mundial, uma coisa que não deve ser colocada em segundo plano, não se deve acreditar nessa boataria. E acho que só vale a pena também um outro comentáriozinho que em relação à circulação desses vírus respiratórios. Sim.
como eles são transmitidos entre as pessoas, você não pega num golpe de vento ou porque tomou água gelada, você pega de uma pessoa para outra. Então, dentro do possível, evitar aglomerações, dentro do possível também, se tiver um ambiente coletivo, manter um local bem ventilado. E também como esse vírus ele pode se transmitir porque ele fica num lugar assim, a pessoa colocar a mão com o vírus, levar a boca, levar o rosto, ela pode contrair vírus. Então procurar lavar a mão regularmente, procurar fazer uma asepsia da mão, evitar coisas que não são higiênicas. Então ter uma boa higiene, ter um bom cuidado com a saúde, um bom cuidado com a qualidade de vida como um todo. As pessoas com doenças crônicas cuidarem bem das suas doenças que têm que ser bem cuidadas. Tudo isso é bem-vindo para a gente passar por esse período sem maiores complicações para todos nós. Muito bem, obrigado, professor. Deixa eu começar um pouco agora com os acadêmicos de medicina. Bruna e Eduardo, queria que vocês falassem um pouco do trabalho da Liga. Como é que vocês desenvolvem? Como é que é a organização da Liga que vocês fazem parte? Através da Liga a gente divide as atividades em palestras de ensino e palestras de extensão. Sim. As palestras de ensino podem ser simpósios, minicurso e tem como foco os alunos aqui da instituição. E através do simpósio, que a gente teve o primeiro simpósio de doenças raras no último ano, 2017, no segundo semestre, junto com a Liga Acadêmica de Pediatria e de Neurologia, e foi um evento aberto para profissionais fora da instituição, fora do Unifoa, tanto alunos que sejam fora da medicina, tanto pode vir alunos da fisioterapia, nutrição, odonto, para ter uma abordagem mais interdisciplinar da atenção à saúde como um todo, e através de ter a oportunidade de convidar pessoas de fora, ter acesso a opiniões diferentes, a um diálogo mais aberto, com novas opiniões e tal. E o grande foco da nossa liga são os nossos artigos científicos que a gente publica bastante junto aos UNZI. O Eduardo sabe bastante. Pode falar, né, Eduardo, dessa importância, né? A Bruna já falou, a nossa liga conta com uma produção científica bastante significativa, em que temas de trabalho são propostos praticamente semanalmente. Então, para os alunos que têm interesse em não só aprender, mas se aprofundarem no conhecimento da área, é uma grande oportunidade de participar de congressos, de eventos e publicar os trabalhos, gerando uma produção científica para a universidade significativa. Sim. Porque a área de publicação de artigo é bem específica para a gente que está na área mesmo, mas a área de extensão, os projetos de extensão com simpósios, até mesmo esse portal Consciência, é uma forma de abordar a sociedade como um todo, entendeu? Não necessariamente pessoas que estejam relacionadas à saúde entre as profissões, mas sim de promoção à saúde para a sociedade como um todo. Muito bem. Quem quiser entrar na Liga, por exemplo, um aluno de medicina, como é que faz contato? Vocês têm página no Facebook? Como é que funciona? Então, a gente tem sim setor de marketing das ligas, Legal. que hoje em dia a gente trabalha mais com Instagram e Facebook, e ali a gente divulga todas as informações para a associação de membros e diretoria, né? Lembrando que esse simpósio, por exemplo, não só os membros participam, é um evento aberto, assim como as nossas palestras também são abertas. A gente divulga e todo aluno pode ir assistir, não necessariamente membro. Muito bem. Professor, pode falar. Eu só queria fazer um comentário que a instituição de ensino, o Unifoa, tem sido um fomentador dessa questão ligada à produção científica. Então tem sido muito bom esse tipo de proatividade da instituição, essa receptividade por parte dos alunos. Então a gente tem conseguido construir conhecimento, criar coisas adicionais através dessa relação com os alunos da Liga, com a proatividade deles, com o suporte do Unifoa. Então isso é bastante gratificante, você conseguir atingir a comunidade, você melhorar aspectos de ensino, discutir coisas que não são parte do currículo diário de sala de aula, levar coisas para a população e ainda conseguir ter produção científica. Eu acho extremamente positivo, gratificante. Eu agradeço ao Unifoa, agradeço os alunos da Liga, que sem eles, é claro, isso não seria viável, e eu acho isso uma coisa muito importante. Muito bem. Obrigado pela participação de vocês aqui no nosso programa. Esse foi mais um Talk Show Consciência. Nós voltamos com outra edição na próxima semana. Obrigado aí pela sua participação.